Bem, vamos lá. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros imortais. Depende, claro, da hora que você está vendo esse vídeo. Eu preparei esse videozinho aqui baseado na apresentação que nós tivemos na última reunião presencial e que alguns dos membros, infelizmente, não puderam estar presentes. Na verdade, devido à situação em que a gente vive no momento, né, a gente sabe da complicação e para isso, para facilitar, né, o acesso às informações, eu preparei esse vídeo aqui para passar para todos vocês. Então, se você não estava na reunião presencial, eu vou falar sobre um dos próximos projetos da Academia Valparaísense de Letras, do qual eu sou curador. E se você estava presente e está vendo mais por uma questão de reafirmar, né, o que foi discutido, a gente vai debater algumas coisinhas que foram comentadas na reunião, justamente para dar prosseguimento ao projeto e ver realmente quais serão os membros que irão participar. Lembrando que esse projeto ele não vai ser de adesão obrigatória da academia. A gente realmente está sondando para ver quem é que está interessado de fato em participar do projeto e que vai vir somar forças com a gente nesse próximo trabalho. Então, inicialmente, o nosso projeto será um dos maiores que a gente já fez dentro da academia e vai ser justamente para trabalhar sobre a história do município, a história do Valparaíso, para tentar dar uma cor, dar uma identidade a isso, né? Esse projeto nasceu justamente da ideia de valorização do município e de criar algo voltado para a literatura e que tivesse uma ligação direta mesmo com a cidade. Então aqui foi um texto de apresentação que eu preparei por conta dos novos acadêmicos. Eu vou pular algumas coisas justamente porque eu quero ser mais direto, mais objetivo na fala de hoje. Então, o primeiro questionamento foi a respeito das ideias iniciais. O pensamento é justamente um trabalho de memória e identidade do Valparaíso, e aí a gente adicionou a palavra identidade social também, né? Porque é algo um pouco diferenciado em seu conceito e que é muito importante para a gente, é justamente o que nós queremos trabalhar, então ficou esse como a ideia principal do projeto, Memória e Identidade Social do Valparaíso. E a gente começou a trabalhar em algumas regrinhas para começar a desenvolver esse trabalho. Primeiramente, o máximo de páginas que cada imortal escreveria. O máximo seria de 20 páginas e sem mínimo até o dado momento. E que cada um pensasse em algum tipo de recurso de escrita para enriquecer justamente esse trabalho. A gente pensou tanto em áudios com narrativa de texto, apresentados no livro lá num QR Code, interpretação em Libras, justamente para tentar chamar a atenção também de outras pessoas, e até mesmo o Braille, que era uma discussão que a gente teve se era possível colocar algum dos textos, fazer algum tipo de trabalho voltado para esse sentido, mas ainda é algo a ser discutido posteriormente, né? Não é a primeira discussão. E a gente também separou alguns temas. Alguns temas, claro, ainda podem ser adicionados, depende de cada imortal. E alguns textos também podem ficar livres, né? E não se encaixar em mais de um tema, isso também é uma possibilidade. Então a gente pensou em algumas estratégias de escrita e algumas pessoas já me passaram, né? Passaram, na verdade, para o Jean, e o Jean passou para mim quais foram os primeiros trabalhos voltados nesse sentido. Então, aqui ficaram alguns exemplos de trabalhos que as pessoas fizeram. A Adri, o Alex, fazendo alguns um texto mais literário, outros um texto mais técnico, mais jornalístico, contos com personagens, e tudo isso eu posso passar para vocês com essa apresentação, vocês podem dar uma olhada como exemplo do que estava sendo pensado. Mas lembrando que você não precisa ficar preso a esse tipo de pensamento, né? Você pode ter as suas próprias ideias também. A gente vai trabalhar junto justamente para desenvolver tudo isso. E a ideia é justamente pontuar no texto as questões sobre diversidade cultural, social e produzir algum tipo de interação criativa e moderna com a escrita, né? Interação de acessibilidade. E cada capítulo seria iniciado com uma citação do seu patrono, né, que tem relação com o seu tema, né, justamente também para valorizar os imortais que vieram antes de nós.
E os temas principais foram esses, foram serviço social, prostituição e vida boêmia, religião, cidade de jardins e ambientação, a voz da juventude, vozes populares, geografia, meio ambiente, arquitetura, habitação, história e política, crimes, retirantes, pessoas comuns, vou comentar um pouquinho sobre isso, manifestações culturais, entretenimento, culinária e pontos turísticos. É interessante que justamente o objetivo da nossa reunião inicial era desmistificar alguns pontos que eu vou tentar comentar aqui com vocês para tentar trazer um pouco de ideia também sobre coisas que nós podemos trabalhar dentro desse próximo projeto. Já comentei sobre a dinâmica de leitura, acessibilidade, um projeto registrado durante toda a sua composição. Por quê? A gente percebe que é interessante também utilizar outros tipos de recursos. Se a gente registrar todo o trabalho que será feito durante esse projeto, a gente pensa em lançar posteriormente um vídeo contando realmente como foi o trabalho por trás da obra, né, justamente para divulgar mais. A gente sabe que a gente pode atingir um público diferenciado por meio disso, ok? Por uma espécie de mini documentário, algo do tipo, falando sobre um município e falando também sobre como foi o trabalho realizado por nós para o desenvolvimento da obra. E aí, uma das dúvidas que eu via bastante o pessoal comentando durante as nossas discussões sobre como seria o livro, era como nós podemos trabalhar a história e a literatura ao mesmo tempo. E a gente precisa tirar esse pensamento de que são coisas distintas, que são coisas muito distantes. Não é esse o fato. Tanto a história quanto a literatura, eles são modos de explicar o presente, recontar o passado, pensar o futuro e utilizam de estratégias retóricas para colocar em forma de narrativa os fatos sobre os quais se propõem a abordar. Então, o trabalho que a história e que a literatura desempenham dentro da sociedade, eles são relativos, eles são aproximados, eles são até em certo ponto similares. E a gente pode fazer um trabalho que reúna esses dois lados de uma mesma moeda. A gente pode desenvolver um trabalho que abarque tudo isso. Dentro da historiografia, existe uma discussão de onde a história deve partir, quando começa, de fato, a história. E existe um relato que diz que a cultura ela começa a partir do momento em que dentro de uma civilização ali se encontra um fêmur curado. Um fêmur que foi quebrado e reestabelecido. Por quê? Antigamente, quando os nossos ancestrais eles tinham algum tipo de ferimento, ele acabava morrendo, porque ele não tinha uma rede de suporte ali que possibilitasse a ele o tempo de se curar. A gente tinha predadores, né, da civilização que não deixavam com que o povo, né, prosseguisse durante muito tempo naquele mesmo lugar ou tivesse esse tempo. A pessoa que se machucava acabava ficando para trás, não tinha tempo de se curar e acabava morrendo. E quando se encontra um fêmur curado, é justamente aquela sociedade que já tinha uma organização básica em que se alguém viesse a se machucar, ela ainda teria essa possibilidade de sobreviver. Então, quando dentro dos cemitérios, dentro dos lugares onde o pessoal encontravam-se corpos daquela civilização e existiam esses registros, ali a gente já poderia pensar que existiu cultura, que existiu uma civilização de fato. E muito se discute também sobre onde foi esse início, né? Como começou a história de fato. Começou com o desenvolvimento das forças produtivas, começou com as relações internas e externas, ou começou mesmo com a luta de classes, com o desenvolvimento diferenciado de civilização. Então, eu trabalho muito dentro do materialismo histórico e a gente se apega bastante ao real, ao que a gente pode documentar, ao que a gente tem, como eu posso falar, registro, ao que a gente tem documento histórico. E quando a gente trabalha com esse tipo de documento, com esse tipo de fonte, né, o trabalho ele fica mais rico. E a ideia é justamente produzir um trabalho de literatura, mas que tenha esse arcabouço, essa base histórica, que possa
demonstrar para as pessoas que aquilo ali não saiu do nada, mas que aquilo ali tem uma base rica e uma base cultural de valor. Porque a gente sabe que o município tem valor, a gente sabe que o município tem história e a gente quer contar isso de uma maneira diferenciada. A gente não quer só um livro de história em que a gente utilize somente da historiografia. Não estou pedindo aqui que todos comecem um trabalho de historiador, né? Mas eu estou pedindo aqui uma visão diferenciada a respeito da história para que a gente possa desenvolver literatura a partir disso. Então, depois disso eu comentei sobre o início da história, que seria o início de viver, sobre as novas necessidades que surgiram a partir daí, porque a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E depois nas relações entre homem e mulher, nas relações em família, nas relações de modo de produção, nas relações de consciência, e que são coisas interessantes para serem discutidas, mas que eu acredito que em outro momento a gente pode até falar mais sobre isso, e que eu gostaria mesmo de tentar ser um pouco mais breve nesse momento. A gente discutiu bastante lá na última reunião, e aqui eu acho que fica um momento mais curto. Então, o método dialético, né, que eu comentei, que se apega ao real, ele meio que surge bem antigo com os gregos na arte do diálogo, né, quando a gente apresentava uma tese, uma antítese, uma antitese, uma síntese, de acordo com aquela discussão que estava tendo sobre diversas coisas, diversos fatos, diversos acontecimentos. O Hegel e o ser, né, ele traz justamente uma ideia um pouco metafísica das coisas e começa uma discussão entre o idealismo e o materialismo, né? Entre discussões do mundo das ideias e do mundo material. Acredito que todo mundo já ouviu falar bastante disso, e aí a gente começa também as discussões entre burguesia, proletariado e o próprio comunismo, né? Porque por mais que às vezes o pessoal se assuste quando a gente vai falar sobre isso, ainda mais no Brasil que vivemos hoje, o que a gente deve pensar é que o materialismo histórico, o método dialético e tudo mais, eles surgem de historiadores, de pessoas que trabalharam em história de fato, não em pseudociência, nada do tipo. Então, estudar a maneira com que se abordava essas crises, essas disputas e tudo mais, é interessante para a gente pensar em maneiras de se fazer história. E nessas maneiras de se fazer história, uma que eu gostaria de destacar é a microhistória italiana, né? Ele é um gênero da historiografia que ele reduz a escala de observação. Ele não parte do macro, ele parte do micro. Ele pega pequenas histórias para contar uma história maior. A principal característica da microhistória é analisar os marginalizados da história, isto é, contar as histórias de personagens não conhecidos, mas importantes. Isso é uma maneira de se contar uma história de modo diferenciado e que eu acho muito interessante para trazer ideias para a nossa produção. Por exemplo, um dos livros, né, que alguns até criticaram por sua semelhança com a própria literatura e não com a história, é do Carlo Ginzburg, e o nome desse livro é O Queijo e os Vermes, um livro fantástico, indico para todos que gostam de história ou de literatura. Ele retrata o cotidiano e as ideias de um moleiro que foi perseguido pela Inquisição por conta de suas ideias. E ele conta a história de uma pessoa. Aquela história ela tem bases, tem fontes, tem relatos, e ele junta tudo aquilo para contar uma história que traz um entendimento de uma situação muito maior do que foi vivida, né, naquele moinho ali. Então, é um livro fantástico e que ele tem uma perspectiva de microhistória. Ele vai contar uma única história que naquele, digamos assim, segundo plano, na terceira margem do rio ali, a gente percebe justamente diversos outros elementos importantes para a gente entender todo aquele período histórico. Meu sonho com esse trabalho é justamente a gente perceber isso, perceber que por meio do nosso livro foi possível que alguém conhecesse, se sentisse no Valparaíso, mesmo não estando lá. Conhecesse a história do local, mesmo sem ter visitado, ou que sinta vontade de conhecer a cidade, conhecer o local, por conta do trabalho cultural que é desenvolvido, esse tipo de coisa. Para isso, a gente precisa fugir de alguns
lugares comuns. Por exemplo, essa é uma brincadeira que eu fiz lá com o pessoal e que muita gente achou interessante, justamente porque são pontos e a gente fica com aquela ideia, um desafio simples. Você consegue ligar os pontos fazendo uma única reta, todos os pontos e tal, como é que você ligaria? E a maioria das pessoas faria de uma maneira só. Ou a maioria das pessoas não pensaria em uma maneira de quebrar sair daquele quadradinho, sair daquele pensamento recorrente. E sem contar que não foi dito nenhuma regra que inviabilizasse, por exemplo, você fazer as coisas de modo diferente. Por exemplo, aí é uma solução que a gente poderia ter, né, para o desafio, em que momento nenhum se disse que não poderia sair daquele quadrado, fugir daquele pensamento comum, e que a gente pode ter tranquilamente, olha lá, sem soltar em nenhum momento, e funciona. E aí eu lembro de uma frase do grande Raulzito: a desobediência é uma virtude necessária à criatividade. Então, às vezes, é preciso fugir de um padrão por meio da desobediência, né? Desobediência civil, a desobediência que seja largar velhos conceitos, né? Se transformar realmente nessa metamorfose ambulante. Isso é necessário para desenvolver nossa criatividade, para trazer ideias novas, para trazer pensamentos novos e para assim nos desenvolvermos, para que nós possamos nos desenvolver. Então, alguns exemplos de trabalho, eu acredito que trazem essa ideia de que a história e a literatura podem ser trabalhadas juntas. Eu dei como exemplo o Guerra e Paz, do Leon Tolstói, um livro incrível e que traz uma compreensão enorme a respeito de um momento, né, da Revolução Russa. Iracema, de José de Alencar, um trabalho nacional belíssimo. Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo, que é interessante a história desse livro, porque ele não nasceu falando dessa história micro do Corcunda de Notre Dame. Ele surgiu, na verdade, como um livro que falava da valorização da Catedral de Notre Dame. Quando ele foi traduzido para outros países, como os Estados Unidos da América, ele acabou tendo essa visão diferenciada, nasceram os contos diferentes e nasceram, por exemplo, as produções que deixaram a obra ainda mais famosa. Mas ele surgiu com essa ideia e que, olhando para isso, a gente pode pensar que o nosso trabalho também pode servir para enriquecer, para trazer noção de importância a respeito do município. Honra Teu Pai, Guy Tallez, que também é um trabalho fantástico. Hiroshima, do John Hersey. São trabalhos assim que eu acho que podem, quem se interessar pode dar uma olhada, que são exemplos de coisas que nós podemos fazer. Abusado, do Cacu Barcelos, que é um trabalho fantástico a respeito de uma vivência na favela e sobre ciclos que se perpetuam dentro de uma rede criminosa, coisa do tipo. Chico Mendes, Crime e Castigo, do Zueni Ventura, que conta a história desse homem fantástico. E um livro também que eu queria destacar, deixei em negrito justamente porque eu queria falar um pouco mais dele, que é A Noite da Espera, que ele faz parte, né, da série O Lugar Mais Sombrio, do Milton Raton. E ele é um trabalho assim fantástico, um trabalho absurdamente fantástico, e que ele tem muito do que eu vejo como possibilidade para a gente trabalhar nesse livro da academia. Por quê? Ele é um livro que conta histórias, que traz um apelo sentimental, que conta narrativas literárias, mas o arcabouço dele é muito rico. Ele consegue fazer aquele papel da microhistória, de contar uma história que tem um significado muito maior e que traz uma compreensão grande de um período. Traz, no caso, é a ditadura militar, e a gente realmente se sente respirando aquele ar durante a leitura. É um trabalho fantástico e que é historicamente muito preciso, os exemplos que foram dados aqui. Eu acho isso muito interessante, que a gente pega os livros e quando a gente vai realmente destacar os momentos, as datas são datas que batem, os acontecimentos são acontecimentos que batem, e por mais que tenha aquele quê fantástico que a gente
realmente não é algo que eu queira abandonar dos nossos trabalhos literários, ele tem uma base, ele tem um arcabouço, ele tem realmente um trabalho árduo feito ali para trazer toda essa precisão. Seria essa palavra que eu queria. Esse é um livro que eu recomendo para todos, ele é um livro muito interessante e que pode trazer boas ideias aí para o nosso desenvolvimento do trabalho. O que nós sonhamos fazer é justamente isso, esse diálogo entre história e literatura, e que eu espero que vocês já tenham pensado aí, colocado aquela sementinha, né, de ideia de que isso é possível. Os prazos, eu quero discutir justamente na próxima reunião que nós teremos, mas que inicialmente eu já queria deixar a ideia de que primeiro a gente precisava de um prazo de aceite. Então, o prazo de aceite é justamente você falar, não, eu acho que eu quero participar, eu acho não, eu quero participar, essa é a minha vontade, e eu já quero olhar os temas, eu já quero escolher um tema, eu já quero, né, pensar em como será essa produção. Então, isso já é a primeira coisa que a gente já pode discutir para a gente fazer juntos. Então eu já queria deixar aí a ideia de que a partir da próxima reunião nós tivéssemos uma semana, né? Uma semana é um tempo, acho que razoável, para você pensar sobre esse convite, que é um convite mesmo para você participar, sonhar junto conosco e entrar de cabeça nesse projeto. Depois disso, tem algumas leituras que eu recomendei, né? Primeiro do Michael Polak, que é um polonês fantástico, um historiador, que ele tem 2 trabalhos que eu acho que são muito bons, são 2 artigos curtos e que ele traz uma noção assim de história, do que pode ser trabalhado dentro da história, simplesmente fantástico. Um texto é o Memória e Identidade Social. Para o nosso trabalho, esse texto é imprescindível, um texto curto, mas riquíssimo. O outro texto é Memória, Esquecimento e Silêncio, que também aborda momentos da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. É um texto um pouco mais pesado, mas fantástico também, e vai trazer com certeza muitas ideias do que a gente precisa valorizar. Deixei também alguns links aí sobre artigos, né? Sobre história e literatura, sobre a possibilidade de diálogo entre as artes, e que fica também a leitura recomendada, ok, para vocês. Essencial mesmo, eu diria, os trabalhos do Michael Polak. Depois tem uma dissertação de mestrado que eu também gostaria de recomendar, que é O Lugar das Identidades, As Identidades do Lugar, feito pela Eliette Barbosa de Brito Silva, que inclusive já aceitou participar desse projeto junto com a gente. A gente conseguiu o contato dela, né? O trabalho dela, a dissertação dela é maravilhosa, eu recomendo também. É bastante extensa, mas a gente pode procurar até dentro da dissertação momentos, né, que você pode analisar ali, né, temas e tudo mais, e ler trechos, né, que possam enriquecer o seu trabalho também, trazer uma maior precisão aí para a gente. Não comentei algo que eu também queria abordar e que eu falei na reunião, que é justamente o fato da história oral também ser algo bastante importante, que vem ganhando cada vez mais valorização dentro da história. E que realmente essas entrevistas com pessoas mesmo podem trazer uma riqueza de dados que a gente cruza e que a gente pode ter resultados bastante satisfatórios, sem contar que essas entrevistas a gente pode filmar, a gente pode registrar, a gente pode fazer tudo isso que pode ajudar na produção posteriormente do nosso mini documentário aí, que é uma ideia também após a realização do nosso livro sobre a história e memória, a identidade social do nosso município de Valparaíso. Então agradeço a todos por toda a atenção nesse momento. Qualquer dúvida, me coloco à disposição. Espero que estejamos juntos aí em breve. E qualquer dúvida, vamos conversando juntos. É justamente a ideia de agregar entre todos nós trabalho para que a gente possa desenvolver juntos um livro. Eu, como curador, eu me coloco à disposição para auxiliá-los no que for preciso, mas lembrando que é um trabalho em conjunto, né? Será o resultado disso que vai nos trazer prazer, ver realmente a obra concluída, por dizer assim. Então agradeço mais uma vez a atenção de todos. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.